Atenção, uma informação surpreendente. Uma informação que nos enche de esperança. A Venezuela agendou suas eleições presidenciais para 28 de julho. Isso é bom. 28 de julho é a data do aniversário do Hugo Chávez. Então, no aniversário do Huguinho, saudoso Huguinho, do Hugo Chávez, será feita a eleição. Mas é uma eleição que parece ter um candidato só, porque lá a Justiça Eleitoral tornou inelegíveis todos os outros. Então, existem muitas controvérsias. É esperado que Nicolás Maduro concorra à reeleição. Pode ser que ele abra mão, ele seja contra a continuidade no poder, mas não, parece que ele quer se concorrer à reeleição, né? O Stalin, acho que ele ficou de 1926, foi quando morreu Lenin, até 53, quando ele morreu. Então, regimes de esquerda, o Kim Jong-un parece que também estava o pai dele antes e o avô antes, não tem mais muita tradição. Depois do Mao Tse-tung, teve alguns outros ministros, o presidente que eu não lembro o nome, e o Xi Jinping também vai ficar um tempão. Mas o nosso querido Nicolás Maduro parece que vai cair de Maduro, porque ele quer concorrer à reeleição. As candidaturas mais importantes que podem ameaçar o pleito de Maduro é a de Maria Corina Machado. Mas ela está inabilitada. Ela foi inabilitada e não pode concorrer. Então, parece que o Maduro vai colher esse fruto sozinho. O presidente Lula disse ter ficado feliz com o agendamento das eleições presidenciais na Venezuela e avisou que ficou acertado que haverá monitoramento internacional quando questionado sobre a lisura da votação. O presidente, inclusive, pediu para dar uma presunção de inocência ao Maduro, não condenarmos ele pelos antecedentes, por tudo que já aconteceu. Quem sabe no futuro ele mude? Vamos ouvir. Já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições. Falado em presunção de inocência, ele alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem citá-lo. Vamos ouvir essa nova versão de presunção da inocência. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Meu querido Rafael Macris, eu acho que o Maduro está certo de convocar todos os olheiros do mundo, inclusive do universo, se houver vida fora do planeta Terra. Não, tem que ser muito bem vigiada essa eleição, principalmente porque ele deve ser o único candidato a concorrer. Então acho que não vai ter muito problema nessa eleição. Capês, eu gostaria de fazer só uma pergunta para quem está nos ouvindo nesse momento. Você realmente acredita que a Venezuela é uma democracia? Quem acredita que a Venezuela é uma democracia, Capês, para mim, é conivente com o regime ditatorial e assassino que a gente tem naquele país. Você classificar o Maduro como um democrata é o fim da picada, é a maior mentira do universo. O Maduro, Capês, que recentemente classificou um canal de televisão chamado DW como um veículo nazista por ter transmitido um vídeo sobre corrupção em países da América Latina e supostas ligações entre políticos e o crime organizado. Ou seja, um veículo de imprensa noticia e faz uma reportagem sobre um assunto sério, se desagrada o governo vai lá e caça os direitos daquela televisão.
E ao todo, até o momento, já foram 8 veículos de imprensa censurados por lá, Capês. Agora me diz, existe liberdade de imprensa na Venezuela? Existe liberdade de expressão na Venezuela? E para mim, sem esses pilares, não existe democracia. Só que para a esquerda brasileira parece que sim. Para a esquerda brasileira que tanto prega por democracia, que passou a disputa eleitoral de 2 anos atrás, praticamente a campanha inteira falando de democracia, chega para discutir o caso da Venezuela e diz que existe uma democracia lá, mesmo sem liberdade de expressão e sem liberdade de imprensa, com os inimigos políticos sendo perseguidos, sendo impedidos de disputar a eleição, com o Maduro marcando as eleições para dia 28 de julho, que é o dia do aniversário do seu antecessor, Hugo Chávez, com a principal candidata, Maria Corina Machado, sendo impedida de concorrer pelo Supremo Tribunal venezuelano. Que democracia é essa? A gente não pode ter um governo federal brasileiro que recebe um ditador como esse, com tapete vermelho. A gente não pode ter a esquerda brasileira defendendo democracia relativa no mundo. Quando é a democracia que eles querem, não, temos que defender a democracia. Agora, quando os outros países de esquerda vivem uma ditadura, não, peraí, veja bem, não é bem assim. Eles não são uma ditadura. Eles estão chamando uma eleição com um candidato só para ganhar com os votos daqueles que vão votar. É um completo absurdo, Capês. E é inaceitável que a gente tenha hoje políticos representantes do povo brasileiro defendendo a Venezuela como uma democracia e como exemplo de gestão de país. Isso é inaceitável. Muito bem. Ricamelo, nós temos aí, parece que, uma ditadura disfarçada de democracia na Venezuela. Porque Hugo Chávez tomou o poder em 1999. Prometeu uma revolução bolivariana. Coitado do Simão Bolívar, que era bem intencionado, está se mexendo no túmulo, coitado, até hoje, quando fala o nome dele. Então, uma revolução bolivariana. Aí ele morre em 2013. Ficou doente em 2012, o Maduro assume interinamente em 2013, e o Maduro está desde 2013 presidente da Venezuela, agora ele vai concorrer à reeleição. 1999 a 2024 são 25 anos da mesma pessoa, porque Hugo Chávez e Maduro são a mesma pessoa, a tampa e a panela. O mesmo regime que provocou várias denúncias de violações de direitos humanos, com execuções sumárias. A Organização dos Estados Americanos fez várias denúncias contra isso, um declínio econômico acentuado, queda abrupta do produto interno bruto. O país tem as maiores reservas de petróleo do mundo e é um produtor pífio de petróleo. O Brasil produz mais petróleo do que a Venezuela, e a Venezuela tem mais reservas do que os Estados Unidos e que a Arábia Saudita juntas. E, no entanto, esse governo está lá e agora ele marca a reunião, a eleição, por uma data simbólica em que nasceu o Hugo Chávez, que é o mentor dele. Que tipo de esperança se tem de uma eleição justa quando os principais candidatos opositores são colocados de lado, quando o governo controla completamente a propaganda? E aí, eu vou falar uma coisa para você, não estou comparando porque eu não faço comparações irresponsáveis, eu não falo de nazismo de maneira irresponsável, mas Joseph Goebbels, quando conduziu a máquina de propaganda nazista, ele produziu um impacto de tal forma que os alemães diziam o seguinte: mesmo uma pessoa lúcida que percebe que há exageros naquela propaganda, ela acaba sendo influenciada de alguma maneira a pensar daquele modo. Mesmo quando a propaganda incita ao racismo e a discriminação e a diferença entre seres humanos. Imaginem, portanto, vão aplicar isso, não é um regime nazista que está ocorrendo na Venezuela, vamos deixar claro, é um regime comunista à la Karl Marx, um regime comunista fracassado economicamente e que ele manipula o poder judiciário, ele manipula os meios de comunicação, manipula o legislativo e se perpetua no poder. Quando Karl Marx surgiu o marxismo, tudo bem, havia um contexto de abuso na Revolução Industrial.
Em Manchester, a idade média dos trabalhadores era 17 anos, morriam com 17 anos. Liverpool, 15 anos. Havia ali uma razão de ser. Hoje, sustentar a doutrina marxista é de uma imbecilidade atroz, quando já está demonstrado o seu fracasso. O que se esperar de uma eleição que pode ser vigiada pelo mundo inteiro, mas que tem um único candidato concorrendo, que é o senhor Nicolás Maduro? Olha, Capês, a gente fica aqui, a gente fica bravo, a gente fica olhando um pra cara do outro aqui na mesa, a gente quer realmente... É impressionante, não tem como mudar essa realidade terrível que acontece com a Venezuela. São 20, quase 5 anos de empobrecimento, de não democracia, né? Muitas pessoas saíram da Venezuela, os empresários, grande parte dos empresários, as empresas saíram da Venezuela. Quem pode sair, sai. Corre de lá, porque é um país empobrecido, é um país que você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de fazer negócio, você não tem liberdade de enriquecer nesse país. Porque o pouco dinheiro que esse país tem muito dinheiro, reservas de petróleo, de óleo e de ouro. Né? 3 desses produtos aqui, commodities muito enriquecidos no mundo, de valores muito altos, e esse valor, o dinheiro que esse país tem, não é revertido para a população. Fica na mão de poucos, na mão aí do Nicolás Maduro agora. E sabe qual é a tristeza? A Maria Corina, ela foi inabilitada por 15 anos. A brincadeira lá não é para fazer brincadeira. E é STF, é Supremo Tribunal, não é... Assim, eles utilizam todas as instituições do país, tem todas as instituições lá, né? Tem o Congresso, né? Tem, não sei exatamente como são os senadores, mas não sei como funciona ali, mas tem o STF, tem o Judiciário também. Ou seja, as instituições estão todas mancomunadas para manter o governo. Agora são 6 anos. E é uma palhaçada um governo desse me falar para vir toda a ONU, vir lá a comunidade dos países latinos e dos países do Caribe para verificarem a lisura das eleições. Pelo amor de Deus, a lisura das eleições não existe desde antes da eleição. Quem fez certo foi os Estados Unidos, que quando a candidata da oposição, a maior candidata da oposição, foi inabilitada, os Estados Unidos voltaram com as sanções econômicas com a Venezuela. Voltou com a sanção contra o petróleo, contra o gás, contra o ouro. O que o Brasil fez? O Lula tá lá falando, não podemos dizer que essa eleição é uma eleição que existe alguma corrupção, a gente não pode... Ué, não tem, claro que não tem corrupção, não tem nem o candidato da oposição. A corrupção acontece muito antes. E o Brasil, e a gente deveria se posicionar em relação a esse governo para mostrar, na verdade, que esse papinho furado de não, a eleição vai ser democrática, o quê? Não, e o antes da eleição? E o que acontece com a população hoje? É por isso, senhor Lula, uma das coisas muito importantes que você tem feito, que é muito ruim para o seu governo, é você dar tapinha nas costas e apoiar esse tipo de governo que todo mundo sabe, que até ele sabe, que cada venezuelano sabe, que cada pessoa no mundo sabe que não é um governo democrático. Você tem várias reformas, muitas coisas boas, mas esse tipo de fala, esse tipo de apoio é péssimo para um governo, para o seu governo, e é péssimo para o nosso país. Até engasguei. Tanta raiva que eu tô aqui dessa história dessa eleição venezuelana. Então, pega uma jarrinha vermelha de água, vermelho Jovem Pan, por favor, para você não engasgar mais, tá? Muito bem. Meu querido João Belucci, eu lembro, claro que quando a gente faz a comparação do Joseph Goebbels, a gente está querendo falar, não comparar com o nazismo, mas dizer o poder que a manipulação da grande mídia pode trazer, né? Como é importante você ter mídias independentes, como é importante você ter veículos de comunicação que divulguem pontos de vista contrários. Isso faz parte da democracia. Quando você quer... São regimes de esquerda totalitários que fecham veículos de comunicação, que não toleram. Lembra a queima de livros em Berlim? Então, você não pode censurar a posição contrária. Agora, a eleição do Maduro, ela me lembra mais a do Saddam Hussein, em que foi 100% compareceram. Aí de quem ficasse em casa. Está lá registrado. Quem faltar, e é só um referendo, sim ou não. Então, deu 100% de votos. Foi fiscalizado, então, os caras foram lá e votaram sim. Então, como fazer para quebrar esse ciclo em que a ditadura é apresentada como democracia? E a defesa da democracia acaba sendo a perpetuação de uma ditadura. Pois é, e você observa também, Capês, que nenhuma ditadura se chama de ditadura. Todas se chamam de democracia. Toda ditadura se chama de democracia, ou como a China, a República Popular da China, que não tem de popular, não tem nada, né? Um governo central, um establishment que comanda tudo. O gesto do Lula, ele é péssimo sob qualquer aspecto, não só
falou essa chamada desordem informacional, né, como se criou esse conceito. Também falou do Bolsonaro, né, o Lula precisa ser mais propositivo, né, ele sempre tem essa âncora de falar do Bolsonaro. Parece que não vive isso e sem isso ele sequer é lembrado. Ele foi lá, fez o gesto, abraçou o Maduro tirou sarro de um repórter aqui do Brasil. Ele fala da eleição que ele indicou o candidato em 2018, mas devemos lembrar que o Haddad disputava a eleição com a máscara do Lula, né? Todos colocavam a máscara do Lula. O próprio Haddad falava, não sou eu não, é o Lula, tá? Então, não é que ele indicou um candidato, né? As narrativas do PT sempre se chocam com a realidade dos fatos. Agora, aqui essa data no aniversário do Hugo Chávez é um escárnio, né? Com todos. O Maduro é, de fato, um ditador genocida, empobreceu demais a Venezuela. Ele deveria ter uma pressão internacional maior, agora por conta de acordos com o próprio Estados Unidos, com relação a petróleo, enfim, você tem esse tênue jogo da geopolítica, onde alguns ditadores acabam se perpetuando no poder e a parte externa não pode se intrometer na soberania do país. Agora, a gente sempre observa isso. Todo mundo fala em nome da democracia, especialmente quem a vilipendia diariamente, como é o caso do ditador Maduro, e que agora provavelmente vai ter, igual o Capês falou, cerca de 100% dos votos para ele. Você acha, na sua opinião, o Daniel José, que a vitória dele já está madura? Acho que está mais do que madura, já até caiu do pé. Não tem, assim, é muito óbvio, né? De novo, e vou até reforçar alguns dos pontos que foram mencionados aqui. Mídia estatal total na Venezuela, não tem liberdade de imprensa, o judiciário está tomado, o legislativo está tomado. É um país que prende e neutraliza juridicamente opositores. É um país que usa a própria força policial contra a população em momentos de manifestação de uma forma extremamente violenta. É um país que, enfim, tem toda a cartilha, no meu ponto de vista, inclusive até do que o Lula gostaria de ter no Brasil. Alguns desses pontos ele até avançou bastante, né? Neutralizar o opositor, o judiciário. Então, assim, de uma certa maneira também ligada a uma influência bastante grande na ampla mídia, né? Em diversos canais, diversas players, né? Desse mercado de mídia. Então, eu acredito que o Lula, assim, não tem nem como a gente cobrar do Lula que tem uma opinião diferente, porque ele acredita nisso. Ele sempre defendeu isso na realidade, apesar de muitas vezes, por questão de campanha e de falar de democracia e tentar fazer com que isso soe algo mais palatável para o brasileiro. Mas lá no fundo, o que eu realmente acredito é que o Lula gosta disso que o Maduro está fazendo e talvez o Lula tenha até uma vontade de que fosse mais parecido, o Brasil fosse mais parecido com o que é lá. Então, na minha leitura, nada mais natural do que essa fala do Lula e nosso caminho mais óbvio é repreender, porque não tem muito mais do que a gente possa fazer, infelizmente. E o que a gente pode fazer nesse momento é justamente buscar unir forças da direita que de fato defende a democracia, que de fato tem valores corretos e ligados a todos os valores ocidentais que nós defendemos, para voltar ao poder e conseguir levar o Brasil num caminho melhor, num caminho diferente daquilo que o PT fez no Brasil, e assim como aconteceu na Argentina recentemente com a vitória do Milei, que para mim é uma guinada muito importante na América do Sul, que vai contra esse histórico de esquerda, de uma esquerda antidemocrática, que, enfim, tem dominado a América Latina nas últimas décadas, né?